E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O empate do Fluminense por 1-1 contra o Juventude, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, reacendeu o debate sobre a real capacidade do time comandado por Renato Gaúcho. A declaração de Galvão Bueno, afirmando que não era para o Fluminense vencer, ganhou força diante do desempenho irregular da equipe na temporada. Atualmente, o Fluminense ocupa a 7ª posição na tabela, com 14 pontos em 9 jogos, apresentando um saldo de gol zerado, 11 marcados e 11 sofridos. Essa colocação reflete uma equipe que, apesar de reforços significativos e de um elenco experiente, ainda busca consistência no campeonato. O elenco tricolor para 2025 é uma mescla de juventude e experiência. Jogadores como Thiago Silva, de 39 anos, retornaram ao clube para reforçar a defesa, enquanto jovens promessas como Cauã Elias, de 18 anos, têm se destacado no ataque. Além disso, nomes como Germán Cano, que já marcou 10 gols na temporada, e João Arias, mantêm-se como pilares ofensivos da equipe. No meio-campo, a presença de veteranos como Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto deveria garantir maior controle e criatividade. No entanto, a equipe tem enfrentado dificuldades em impor seu jogo, especialmente contra adversários considerados tecnicamente inferiores. A partida contra o Juventude exemplifica essas dificuldades. Apesar de sair na frente com um gol de Hércules, o Fluminense não conseguiu manter a vantagem e cedeu o empate. Esse resultado evidenciou a falta de solidez defensiva e a dificuldade em controlar o ritmo do jogo. Renato Gaúcho, conhecido por seu estilo ofensivo, ainda busca o equilíbrio ideal para a equipe. A oscilação entre bons momentos e lapsos de concentração tem sido uma constante, impedindo o Fluminense de se firmar entre os líderes do campeonato. Além do Brasileirão, o Fluminense disputa a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, a equipe avançou com destaque, incluindo uma goleada por 8-0 sobre o Águia de Marabá. Na Sul-Americana, o time também tem mostrado força, com vitórias expressivas na fase de grupos. No entanto, o desempenho irregular no Campeonato Nacional levanta dúvidas sobre a capacidade do time em manter o ritmo nas diferentes competições. A profundidade do elenco será testada, especialmente com o acúmulo de jogos e possíveis lesões. A declaração de Galvão Bueno, portanto, reflete uma análise crítica sobre o momento do Fluminense. Apesar do potencial e dos investimentos realizados, a equipe ainda não apresenta a consistência esperada para brigar pelo título. A pressão sobre Renato Gaúcho aumenta, e a necessidade de ajustes táticos e psicológicos é evidente. A torcida, exigente e apaixonada, espera mais do time, especialmente após as conquistas recentes e a promessa de um elenco competitivo. O Fluminense tem pela frente uma sequência de jogos desafiadora, que servirá como termômetro para as pretensões da equipe na temporada. A resposta a esses desafios definirá o rumo do clube nas competições em que está envolvido. Em suma, o empate contra o Juventude não foi apenas um tropeço isolado, mas um sintoma de problemas mais profundos que precisam ser endereçados com urgência. A declaração de Galvão Bueno serve como um alerta para a necessidade de mudanças e de uma resposta imediata por parte do Fluminense. A continuidade da temporada exigirá do Fluminense não apenas talento, mas também resiliência e capacidade de adaptação. O tempo para ajustes é curto, e a margem para erros ainda menor. A trajetória do Fluminense em 2025 dependerá da habilidade da equipe em superar seus próprios obstáculos e em transformar potencial em resultados concretos. A resposta a esse desafio definirá o legado de Renato Gaúcho no comando do clube. O momento é de reflexão e ação. O Fluminense tem os recursos e o talento necessários para reverter a situação, mas isso exigirá comprometimento total de jogadores, comissão técnica e diretoria. O futuro do clube na temporada está em jogo. Mesmo com nomes de peso no elenco, o Fluminense vem encontrando dificuldades para transformar sua qualidade individual em performance coletiva. Thiago Silva, por exemplo, retornou como grande esperança defensiva, mas a linha de zaga ainda demonstra falhas de posicionamento e dificuldade nas bolas aéreas.
Esses problemas têm custado pontos preciosos, como visto no empate contra o Juventude e nas derrotas recentes no campeonato. Outro ponto que vem sendo discutido por especialistas e torcedores é a falta de intensidade no meio-campo. Apesar da qualidade técnica de jogadores como Ganso e Renato Augusto, o setor carece de vigor físico e poder de marcação. Isso tem deixado a equipe vulnerável em transições rápidas, sobretudo contra adversários que apostam no contra-ataque, algo cada vez mais frequente no futebol brasileiro atual. Galvão Bueno, ao declarar que não era para o Fluminense vencer, não fez apenas uma provocação. A fala expõe um sentimento crescente entre analistas. O tricolor das Laranjeiras, apesar de todo o investimento, ainda não encontrou seu padrão de jogo. E mais do que isso, ainda não demonstrou força mental suficiente para se impor em partidas decisivas, algo que já havia sido percebido em temporadas anteriores e que parece persistir. A torcida começa a manifestar sua insatisfação nas redes sociais e nos estádios. As arquibancadas, que antes vibravam com a chegada de reforços e o retorno de ídolos, hoje mostram preocupação com a falta de consistência. O apoio continua, mas a paciência começa a dar sinais de desgaste. A expectativa criada no início da temporada pode se tornar uma frustração caso o cenário não mude rapidamente. A análise das estatísticas revela um cenário de alerta. O Fluminense apresenta uma média de pouco mais de um gol por jogo no Brasileirão e um número preocupante de finalizações sofridas por partida. Isso demonstra que a equipe tem dificuldade em controlar o jogo e em evitar que o adversário leve perigo. Além disso, o aproveitamento fora de casa é um dos piores entre os times do G10, comprometendo ainda mais sua posição na tabela. Mesmo com a classificação em outras competições, como a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, o alerta acende. Os torneios de mata-mata exigem eficiência máxima, e oscilar nos momentos decisivos pode ser fatal. Renato Gaúcho, com toda a sua experiência, precisa encontrar rapidamente soluções, seja ajustando o esquema tático ou promovendo mudanças no time titular. As próximas rodadas serão decisivas. O Fluminense enfrentará adversários diretos na luta pelo G6 e, eventualmente, pelo título. Serão confrontos que exigirão foco absoluto, aplicação tática e, acima de tudo, personalidade. A equipe terá que mostrar mais do que técnica, será necessário demonstrar alma, algo que o torcedor sempre cobrou e que, até aqui, parece ter faltado. Enquanto isso, a fala de Galvão ressoa como uma sentença: não era para o Fluminense vencer. A frase pode ter sido interpretada por alguns como um exagero midiático, mas carrega um peso simbólico. Representa a percepção de que o time carioca, mesmo com todas as condições favoráveis, ainda falha em entregar o que se espera dentro de campo. A realidade do elenco é clara: há profundidade, há talento, mas falta identidade. As alterações promovidas por Renato Gaúcho ainda não surtiram o efeito desejado, e a equipe continua oscilando entre boas atuações e jogos em que parece completamente desorganizada. A falta de padrão tático é visível, e isso compromete a confiança dos próprios jogadores. Por outro lado, a temporada ainda está viva. Com ajustes pontuais, o Fluminense pode reencontrar o caminho das vitórias e recuperar o terreno perdido. A comissão técnica terá que trabalhar forte nos bastidores, corrigindo erros e, principalmente, blindando o grupo da pressão externa, que tende a aumentar com os tropeços acumulados. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Mesmo com nomes de peso no elenco, o Fluminense vem encontrando dificuldades para transformar sua qualidade individual em performance coletiva. Thiago Silva, por exemplo, retornou como grande esperança defensiva, mas a linha de zaga ainda demonstra falhas de posicionamento e dificuldade nas bolas aéreas. Esses problemas têm custado pontos preciosos, como visto no empate contra o Juventude e nas derrotas recentes no campeonato. Outro ponto que vem sendo discutido por especialistas e torcedores é a falta de intensidade no meio-campo. Apesar da qualidade técnica de jogadores como Ganso e Renato Augusto, o setor carece de vigor físico e poder de marcação. Isso tem deixado a equipe vulnerável em transições rápidas, sobretudo contra adversários que apostam no contra-ataque, algo cada vez mais frequente no futebol brasileiro atual. Galvão Bueno,
ao declarar que não era para o Fluminense vencer, não fez apenas uma provocação. A fala expõe um sentimento crescente entre analistas. O tricolor das Laranjeiras, apesar de todo o investimento, ainda não encontrou seu padrão de jogo. E mais do que isso, ainda não demonstrou força mental suficiente para se impor em partidas decisivas, algo que já havia sido percebido em temporadas anteriores e que parece persistir. A torcida começa a manifestar sua insatisfação nas redes sociais e nos estádios. As arquibancadas, que antes vibravam com a chegada de reforços e o retorno de ídolos, hoje mostram preocupação com a falta de consistência. O apoio continua, mas a paciência começa a dar sinais de desgaste. A expectativa criada no início da temporada pode se tornar uma frustração caso o cenário não mude rapidamente. A análise das estatísticas revela um cenário de alerta. O Fluminense apresenta uma média de pouco mais de um gol por jogo no Brasileirão e um número preocupante de finalizações sofridas por partida. Isso demonstra que a equipe tem dificuldade em controlar o jogo e em evitar que o adversário leve perigo. Além disso, o aproveitamento fora de casa é um dos piores entre os times do G10, comprometendo ainda mais sua posição na tabela. Mesmo com a classificação em outras competições, como a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, o alerta acende. Os torneios de mata-mata exigem eficiência máxima, e oscilar nos momentos decisivos pode ser fatal. Renato Gaúcho, com toda a sua experiência, precisa encontrar rapidamente soluções, seja ajustando o esquema tático ou promovendo mudanças no time titular. As próximas rodadas serão decisivas. O Fluminense enfrentará adversários diretos na luta pelo G6 e, eventualmente, pelo título. Serão confrontos que exigirão foco absoluto, aplicação tática e, acima de tudo, personalidade. A equipe terá que mostrar mais do que técnica, será necessário demonstrar alma, algo que o torcedor sempre cobrou e que, até aqui, parece ter faltado. Enquanto isso, a fala de Galvão ressoa como uma sentença: não era para o Fluminense vencer. A frase pode ter sido interpretada por alguns como um exagero midiático, mas carrega um peso simbólico. Representa a percepção de que o time carioca, mesmo com todas as condições favoráveis, ainda falha em entregar o que se espera dentro de campo. A realidade do elenco é clara: há profundidade, há talento, mas falta identidade. As alterações promovidas por Renato Gaúcho ainda não surtiram o efeito desejado, e a equipe continua oscilando entre boas atuações e jogos em que parece completamente desorganizada. A falta de padrão tático é visível, e isso compromete a confiança dos próprios jogadores. Por outro lado, a temporada ainda está viva. Com ajustes pontuais, o Fluminense pode reencontrar o caminho das vitórias e recuperar o terreno perdido. A comissão técnica terá que trabalhar forte nos bastidores, corrigindo erros e, principalmente, blindando o grupo da pressão externa, que tende a aumentar com os tropeços acumulados. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.